Bom, agora a gente vai fazer um balanço político desta semana, olhar também para os próximos desafios. O nosso convidado é o cientista político Márcio Coimbra, presidente do Instituto Monitor da Democracia. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu queria tratar primeiro sobre reforma tributária, que é um dos principais assuntos que serão retomados agora no Senado depois do recesso. Há pouco a gente conversava com alguns senadores e eles disseram que esse projeto chegou no Senado com algumas lacunas, inclusive sem colocar ali uma trava, por exemplo, para a cobrança de tributos. De que forma que ele deve ser conduzido no Senado para que a sociedade não pague mais depois, e eu não digo só em tributos, mas em todos os sentidos? Boa noite. Boa noite, Evandro. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui na Jovem Pan, conversando com a audiência do canal e contigo. Na verdade, o que a gente tem aí é um segundo passo dessa reforma tributária agora no Senado Federal. A gente sabe que no Senado Federal o governo tem uma situação muito mais confortável. Então a gente deve ver que as propostas do governo, elas devem avançar com muito mais tranquilidade do que na Câmara dos Deputados. Até porque o senador Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado e é um aliado do governo, né? E também a gente precisa entender que essa reforma tributária, ela é uma reforma que é votada agora, ela precisa de muitas leis complementares depois, e além disso, ela vai ter um tempo de implementação de praticamente 10 anos. Então, na verdade, a gente não vai parar de discutir reforma tributária por um bom tempo, até porque as coisas mais específicas que atendem demandas pontuais da sociedade, do setor produtivo, elas vão ser ainda discutidas no Congresso Nacional ao longo do tempo, muito depois do texto base que passou pela Câmara, agora passará pelo Senado e deve ser depois promulgada pela Presidência da República. Então, ainda muito caminho pela frente, é só um desenho que se fez, mas a parte específica ela ainda está para ser discutido. Um pouquinho sobre aspecto político com você, não da reforma tributária, mas sobre a forma como o governo vem tocando vários debates. A gente comentava agora há pouco, por exemplo, que os índices econômicos trouxeram bons números nesta semana e que muitas vezes essas comemorações ou a análise dos índices acaba ficando em segundo plano diante do discurso ideológico, como, por exemplo, a situação que aconteceu em relação ao IBGE, sem a ministra Simone Tebet, que está, sobre o IBGE, entender quem seria a pessoa. Ela meio que viveu uma situação de atropelamento ali com a indicação do Márcio Postman, outros discursos de Lula também para agradar um pouco mais essa ala política. De que forma que você entende que isso gera ruído em questões que muitas vezes passariam só sob um crivo mais otimista aqui no país? Não, isso é verdade, Evandro, faz muito sentido, porque nós tivemos uma semana de boas notícias. A gente teve o aumento agora da perspectiva em relação ao Brasil da Austin Rating hoje. A gente já teve mais no começo da semana também outras agências de classificação de risco recolocando o Brasil numa posição melhor, mas também a gente tem outras pautas que são mais difíceis, que na política acaba se derrapando, como a possibilidade de volta, de retorno, do Guido Mantega ao governo, ou do Postman agora ao IBGE. Ou seja, a gente sabe que, na verdade, todo o governo ele precisa dessa sintonia fina para andar. E na parte política, o Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, sempre conduziu isso de uma forma equilibrada. Então, o que ele fazia? Ele abre espaços estrategicamente em lugares que são importantes para o setor produtivo, para nomes do setor produtivo, como ele fez, por exemplo, em 2003, trazendo o ministro Furlan para a pasta do desenvolvimento e trazendo o ministro Roberto Rodrigues para a pasta da agricultura, e agora levando o Alckmin para a pasta da indústria,
e trazendo o Carlos Fávaro para a agricultura. Ou seja, ele sabe que ali ele não pode colocar nenhuma trava ideológica do seu partido, mas em outros setores ele consegue colocar aqui e ali alguns nomes. Sim. E é isso que a gente vai ver. Na mesma medida que o Centrão vai entrando, vão entrando nomes históricos do PT e ele vai tentando fazer esse equilíbrio aos poucos. Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia, obrigado por essa conversa, um ótimo fim de semana para você. Muito obrigado, Evandro. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.